Pessoal, bom dia. Eu vou pro Hopi Hari agora essa semana, onde que a menina morreu lá no penhasco lá. Então, pessoal, o mais importante é isso, aproveitar a vida. Com saúde, com sabedoria, sem beber, sem encher a cara. Porque eu fui pra Aparecida a pé e duas pessoas morreram assassinadas lá, um policial e um bandido. Porque um tava roubando e o outro tava andando a pé junto comigo. E acabou morrendo. Não era bem junto comigo, porque ele morreu na sexta-feira. Eu tava chegando ainda em Aparecida. Eu tava em Caçapava. Aí eu passei Pindamonhangaba. Aí um carro bateu ali, o outro caminhão explodiu lá perto de Aparecida. Então é uma coisa de filme de ação, sabe? Uma em cima da outra. Aí eu cheguei às 6 horas da noite. Aí eu passei mal, fui pro hospital. Depois eu voltei. Aí eu peguei o ônibus de manhã. Vou voltar de novo pra Aparecida de novo. Então por isso que eu falo pra vocês, o mais importante é isso. Porque a gente tem que aproveitar mais quando a gente tem saúde. Porque ficar doente numa cama, tem que ficar dependendo dos outros. Ah, por causa de remédio, tem que ficar por causa de medicamento. Então agora eu toquei no show do Roberto Carlos, que é dia 15 dia 14 de novembro. Eu ver se eu arrumo dinheiro, porque eu não sei se o dinheiro vai dar, porque eu vou pro Hopi Hari. Então é uma coisa de doido, mano. Porque é tanta coisa que acontece de ruim na nossa vida que a gente não tem nem noção da realidade. Porque às vezes as pessoas pegam, pô, vou viajar não sei pra onde, eu vou viajar pra Santa Catarina. Já fui pra Santa Catarina também, um lugar gostoso. E por isso que eu falo pra você, tem que aproveitar muito ainda, porque a nossa vida é de passagem, sabe? Tá na Bíblia, cada um segue o mandamento que Deus nos ensina. A ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que sempre tem uns objetivos na vida de vencer, de conquistar. Cada coisa que a gente faz na nossa vida também. E eu gosto de viajar. Minha vida aqui de hoje é só viajar. É viajar e trabalhar. Principalmente eu sou marceneiro também, eu trabalho de marceneiro, como eu já falei aqui. E de vez em quando eu tenho uns lazer também, eu gosto de jogar basquete, fazer caminhada no Ibirapuera. Agora final do ano eu vou pra lá fazer caminhada. Então eu falo pra você, pessoal, o bom da vida é isso. É a gente aproveitar quando tem saúde. Sabe, tomar um suco de laranja, tomar um sorvete, andar de bicicleta. Então é uma coisa boa pra nossa vida. Agora eu tô fazendo umas gravação aqui pro meu canal. Porque eu falo pra vocês que eu gosto muito de viajar também. Eu vou tirar umas fotos, aí eu vou jogar no meu Instagram, porque aqui não dá pra colocar umas fotos aqui. Então a coisa assim, pessoal, que eu falo pra vocês. Eu fico muito realizado, sabe? Eu fico muito contente de estar fazendo parte dessa trajetória que eu faço há bastante tempo, dessa minha jornada que eu faço, dessa minha caminhada que eu sempre gosto de caminhar do lado do Senhor, agora do lado de Cristo. Porque muitas pessoas ainda não conseguem chegar, tenta chegar e acaba morrendo, principalmente na caminhada. Porque como eu já falei lá em Aparecida, a pessoa vai para Aparecida e acaba morrendo. Porque às vezes assim não consegue chegar, porque às vezes o inimigo é muito persistente. Principalmente em época de Halloween, que o pessoal faz festa de Dia das Bruxas. Aí acaba pegando fogo em casa, acaba pegando fogo em carro. É uma coisa de doido. É uma coisa inexplicável. Que eu tava numa festa de Halloween, um carro explodiu. Depois uma casa pegou fogo. E talvez a pessoa brinca com Deus. E aí vem um raio, vem o temporal. Às vezes a pessoa fica de diabo, fica de anjo. A gente tem que ter um pouco mais de consciência das coisas. Porque às vezes a pessoa brinca com Deus e não tem um pouco de noção ainda das coisas. Halloween é bom, sabe? Essas coisas de palhaço, essas coisas de bruxa. A pessoa tem que tomar cuidado se for brincar, principalmente no cinema. Vai no cinema assistir filme de terror, na época do Halloween, aí o espírito vai entrar no corpo da pessoa. Principalmente, às vezes é assim, a pessoa vai por essas coisas de festa, cemitério,
Então, pessoal, o que eu ia falar pra vocês, a gente tem que aproveitar um pouco mais quando tem saúde, quando tem mais sabedoria, porque a gente tendo sabedoria, a gente chega em qualquer lugar, sabe? Tem muitos amigos meus que moram nos Estados Unidos, que lá é tradição lá. A pessoa corre, a pessoa vai pra Disney também. Na Disney é igual o Hopi Hari aqui do Brasil. Sabe, a pessoa é o único parque temático que tem aqui, onde que a menina morreu ali. A menina tava na montanha russa, aí o cinto soltou e ela caiu. Ela bateu a cabeça. Então por isso que eu falo pra vocês, agora esses parques temáticos tem que tomar cuidado. Porque a pessoa pega e vai viajar, aí não arruma o carro direito, não arruma as coisas também, não tem um equilíbrio um pouco das coisas e acaba tendo consequências, porque às vezes é assim, vou viajar, vou para casa do meu tio, vou para casa da minha tia, que mora no interior de São Paulo. Teve um colega nosso aqui que ele morreu em Minas Gerais, o caminhão pegou fogo, o ônibus, e queimou todo mundo, porque o cara tava drogado e tinha bebido bebida alcoólica. Aí ele pegou e bateu no ônibus e o ônibus explodiu, ele morreu queimado. Passou até na televisão, de Minas para São Paulo. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é uma coisa complicada, porque a gente tem que ter consciência das coisas. Sabe, às vezes o ser humano vai viajar, vai fazer as coisas e não tem um pouco de equilíbrio da mente. Ah, porque eu vou aproveitar mais a vida. Tem que aproveitar. Porque a nossa vida é de saúde, a nossa vida é de alegria, de oportunidade, sabe? Tem que ter oportunidade de emprego também, de trabalho, principalmente que eu falo aqui sempre. Então, essas coisas que acontecem é uma coisa sobrenatural, porque às vezes eu faço curso de espiritualismo, espírita que eu falo, espiritualista. Espiritualismo, espiritualista, que eu faço curso de. Eu já fiz curso de um monte de coisa. E às vezes as pessoas pegam, é que eu tô com morder a língua. Aí as pessoas pegam e falam: caramba, mano, por que essas coisas acontecem comigo? Às vezes, às vezes no trabalho também as coisas não tá bom, as coisas não tá ruim. Às vezes tem dia que tá chovendo mais do que fazendo sol. Tem dia mais que o tempo tá ruim, não tá gelado. Então tem muitas coisas assim que acontecem na vida. Principalmente no casamento. Que às vezes a pessoa não tá bem no casamento. Pô, por que meu casamento não tá bom? Porque tem dia que às vezes você vai fazer alguma coisa, dá tudo errado. Principalmente eu, já um monte de coisa pra mim já deu errado. Eu tava uma vez numa festa, que aí depois o carro estourou o pneu da mulher lá no Raposo Tavares, perto de Cotia ali. Eu tinha que ir lá arrumar o pneu da mulher. A mulher tava meio bêbada também. Aí tava ela, o marido dela, e tava escuro. Aí eu segui minha viagem a pé. Eu tava perto de Cotia. Aí quando o carro dela quebrou, é uma coisa de doido. Então por isso que eu falo pra você. Tem que ter, às vezes assim, um pouco mais de bondade. Tem que ter bondade para ajudar o próximo. Porque o mais importante é isso, é ajudar sempre o próximo a ter um rumo na vida, a ter um segmento. Porque a gente fazendo bem para as pessoas, a gente ganha recompensa. Sabe, uma boa bondade, uma boa, às vezes assim, força de vontade, boa carisma também. Que Deus ele sabe a nossa dificuldade que a gente passa todos os dias. Eu tô com sono. Eu acordei 6 horas da manhã. Nossa, eu tava lá no CAPES agora, fazendo atividade lá, e aí eu peguei, nossa, eu tava morrendo de cansado, porque eu faço atividade no CAPES, eu faço atividade em todo lugar. E hoje mais tarde eu vou pra igreja, amanhã eu vou trabalhar, porque a minha folga é na terça, e aí segunda eu tenho um curso também,
Aí como eu trabalho de anônimo, aí eu não recebo. Aí o que eu recebo eu guardo deixo na conta. Às vezes é 50, é 100. É o que dá pra pessoa pagar, né? Porque às vezes vai ser complicado, porque às vezes a pessoa vai receber um dinheiro, às vezes a pessoa não consegue. Às vezes assim, receber naquele dia. Aí recebe dia 20, recebe dia 5. O meu é só temporário. O meu é até arrumar um serviço fixo. Porque eu já até faço bico de velório, de carregar coroa de flores. Hoje eu não fui. Eu vou ficar uma semana sem ir, porque aí mexe muito com o psicológico, sabe? É criança, é adolescente, aí é bom ficar um pouco mais em casa. Eu faço bico já faz um tempo já com isso daí. Aí eu vou pra igreja também. Eu faço trabalho na igreja, eu servia comida pros moradores de rua. Nessa época de frio também, que faz muito frio em São Paulo. E principalmente esse negócio de pinga, né, pessoal? Que a pessoa bebe pinga, aí tá contaminada, principalmente veneno também. Morreu um monte de morador de rua envenenado por causa de pinga. Que as pessoas têm má intenção e joga pinga, é veneno para as pessoas beber. É tipo Branca de Neve. Então, pessoal, tem que ter um equilíbrio da mente, sabe? Porque às vezes assim a gente não tem que a gente tem que ser amigo do rato e da barata. A pessoa às vezes é, porque não tem a pessoa tem maldade no coração, sabe? Então, meus amigos, eu queria desejar para vocês uma boa semana, tá bom? Um bom começo de semana para vocês aí que tá nos Estados Unidos, que tá em vários lugares do país e que tá me acompanhando aqui. Me desculpa de estar falando rápido, tô cansado. Eu tava viajando 3 dias para chegar aqui em Barueri. Eu cheguei aqui no domingo. Eu tô exausto, sabe? Porque você sabe que andar a pé até Aparecida é dureza. Porque às vezes assim é muita caminhada. Às vezes você só bebendo água, você tomando. Às vezes você tomando um monte de coisa refrigerante, tomando suco, almoçando. E aí eu tava sem dormir também, que eu tava numa canseira do caramba. Então, pessoal, queria desejar para vocês uma boa semana, porque eu tô cansado, cansado demais. Tá bom? Um abraço, tamo junto.